Pessoal, então vamos começar a estudar um pouco das interfaces gráficas, né? As interfaces gráficas do Java evoluíram muito, né? Mas já foram muito feias, muito restritas e era extremamente complicado de utilizar. Hoje, ela tem uma cara que se adequa muito mais ao sistema operacional. Antes, elas ficavam com uma cara própria e feia, né? Hoje já tem aí algumas aplicações que você consegue ver que é realmente muito bonita e muito bem feita, desktop. Nesse período agora de pandemia, a gente teve uma que sempre se destaca durante o ano aqui no Brasil, né? Que é o programa da Receita Federal para o imposto de renda, né? É feito em Java. E foi interessante a aplicação, né? Quando eu comecei a ter que lidar com isso daí, o programa do imposto de renda era desenvolvido em Delphi. Então, ele tinha lá toda a parte de interface gráfica, né, da área desktop, né, já com ambiente Windows, era feito tudo no Delphi. Era muito bacana, funcionava muito bem, eu não tinha que reclamar não, cara, eu curtia, achava muito legal. Só que a Receita caiu numa situação que ela falou assim, olha, a partir do ano que vem, vai ser obrigatório você fazer o preenchimento da receita através do programa oficial da Receita Federal. Você não vai poder utilizar mais as entregas em papel. Você vai ter que fazer pelo programa. E aí o que aconteceu? Eles pararam e pensaram assim: acho que fizemos uma coisa muito errada falando nisso, porque a gente está com o programa Delphi. O Delphi tem uma versão para Linux, né, que é o Kylix, ou Kylix, não sei como se pronuncia, vou chamar de Kylix. Aí tem lá o tal do Kylix e eu acho que não foram felizes em conseguir construir ou verter, né, transformar, fazer a portabilidade da versão Windows para a versão Linux. E aí danou-se. E aí, beleza, você pega e fala assim: eu só não vou ter no ambiente Linux. Deu problema que um monte de gente vai alegar que não pôde fazer porque não tem o sistema operacional adequado. Se você quiser que eu preencha, ou você me entrega um programa que funciona no sistema operacional que eu tenho, ou você me dá um computador que tenha essa possibilidade e aí a gente faz, não tem problema nenhum. E isso daí é complicado, né? Você não pode impor a utilização de uma ferramenta específica, principalmente quando ela é paga. E aí eu estou falando do sistema operacional Windows, ele é pago, eu não poderia impor isso daí, pensou a Receita. Ih, deu ruim, deu ruim. Logo nesse momento, eles se viram obrigados a portar isso daí para algum sistema, para alguma linguagem que fosse capaz de rodar em qualquer sistema operacional. Eles optaram então pelo Java, e até hoje ele roda em Java, é uma aplicação Java que tem evoluído bastante, eu tenho curtido as evoluções do programa do imposto de renda. Ele tinha dois módulos que eram separados. Você tinha um módulo que você confeccionava a sua, a sua declaração de imposto de renda, e ao final você tinha um outro programa que era para fazer a transmissão. Agora está tudo incorporado. Você não precisa mais ter um programa para fazer a declaração e outro para transmitir a declaração. Agora você tem apenas um. Você faz, terminou, ele confere, está tudo ok, você transmite com o mesmo programa. Eles incorporaram tudo em um só, já deu aí uma mudança bem interessante e ficou legal. E a cada ano que passa, eu tenho notado assim, são mudanças sutis que acontecem, né? Não tem nada muito grosseiro, muito assustador, mas se mantém com uma qualidade muito boa. Já vi vários ERPs desenvolvidos em Java Desktop, tem muito, 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 muito mesmo. Então, as empresas optam por desenvolvimento de seus próprios sistemas e ou roda em Delphi ou roda em VB, que é coisa antiga pra caramba, né? Ou roda em Java, e hoje está começando aí a surgir os RPs em C Sharp. Aí você fala, nossa, hoje está começando a surgir. Sim, tem vários, mas eles estão começando a tomar corpo e forma agora, porque o desenvolvimento de um RP não é uma coisa para um ano, são
muitos anos de desenvolvimento para você construir e englobar todos os módulos que uma empresa pode ter, né? Então, não é um desenvolvimento tão simplório, tem que ser muito bem trabalhado, muito bem bolado, e eles têm que funcionar totalmente integrado. Porém, todavia, entretanto, a gente sabe que muitas empresas estão optando não mais por ter o desenvolvimento local, mas optando por contratar serviços, né, que disponibilizem a ferramenta pronta. E normalmente, para você contratar isso, não vai um caboquinho lá com um pendrive instalar para você, ou levar um CD ou um pendrive para que você instale o programa na sua empresa e você acesse, e aí se você não quiser mais pagar, ele vai lá e apaga de todo mundo. Não é assim. Acesso online. Então, o desenvolvimento web tem se transformado aí numa boa opção para que você possa controlar o software como serviço, né? O software as a service, o SaaS. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, de como que foi esse desenvolvimento, as características que a gente tem. Eu espero que vocês curtam essas brincadeiras aqui. Vamos falar um pouquinho, então, de janelas, né? Vamos ver aí o que a gente pode falar de janelas. A gente tem algumas brincadeiras. Vamos começar lá com a nossa primeira aplicaçãozinha Java. Vou rodar, depois a gente conversa, né? Então, vamos rodar ela, compilando, executando. Olha nossa janelinha. Eu estou utilizando o Linux Mint, né? O Linux Mint ele tem essa cor acinzentada, diferente do Ubuntu até a versão que ele usava, acho que era até a 16.04, ele usava a Unity, né, como interface gráfica. Aí depois eu acho que ele passou a usar o GNOME. E no caso do Linux Mint, essa versão está utilizando, acho que esse aqui está com o Cinnamon, e a gente tem os botões do lado direito. Lá no Ubuntu, com a Unity, os botões de controle ficam do lado esquerdo. E ele tem essa cor acinzentada, é padrão dele, então eu acabei de criar uma janela, ela já tem o nome, ela coloca o nome da janela centralizada, coisa que no Windows normalmente ele fica mais para o lado esquerdo, então a execução de cada código desse vai dar diferente em cada sistema operacional, isso daí varia também entre as versões de sistema operacional. Se você estiver rodando uma máquina Windows com Windows 10, é uma forma que vai ser apresentada, o Windows 8 outra, 8.1 é outra, né? O Windows 7 vai ter outra cara, o Windows Vista, né? Ainda cruz credo, né? Ninguém merece, e até um XP da vida aí você poderia rodar, a aplicação iria funcionar numa boa, e iria ter a cara de uma aplicação que está rodando no próprio sistema operacional, parece que seria para aquele sistema. E essa é a grande sacada. Esse programa que a gente rodou, simples, tem poucas linhas aí, ele tem 21 linhas, ele gera essa janela. E aí você fala assim, mas eu vi que ele abriu um terminal por trás. Sim, ele abre um terminal, e aí, a partir desse terminal, ele cria a minha interface gráfica. A minha janela, ela tem todas as características. Se eu pegar, eu posso, né, arrastar ela por qualquer lugar, soltar. Ela tem o botão direito na barra, então eu posso minimizar, maximizar, mover, redimensionar. Posso fazer tudo que o sistema operacional já me permitiria para uma janela comum. Posso redimensionar, então ela pode mudar de tamanho. Posso minimizar a minha aplicação, ela tem um ícone aqui, ela fica no estado iconizada, né, transformada em um ícone na sua barra de ferramentas, dependendo da onde você esteja utilizando, né, ou de qual sistema operacional você também utilize, ele pode vir somente o desenho, ou senão ele pode vir o desenho com o nome da tua aplicação em forma de um botão maior. Você tem o botão restaurar e o botão maximizar. Então, eu tenho maximizar, e aí depois ele se torna restaurar, além, é claro, da capacidade de fechar a minha janela. E aí a minha janela fecha, a minha aplicação finaliza, posso fechar o terminal, prontinho. É isso daí. Mas o que nós temos aqui, né? É bem interessante, facilita bastante a nossa vida e entender algumas coisas úteis que a gente tem. Eu vou ler rapidamente o programa e eu gostaria que vocês aproveitassem esse momento para
ir percebendo os detalhes, né, que a gente já conhece de orientação a objeto e ver o que você consegue perceber aqui, né? Então, eu começo lá com o import javax ou javax.swing e eu coloquei lá um ponto asterisco para poder importar tudo. Aí começamos lá a nossa classe, ela é uma classe pública, então public class, o nome dela é um app01, ela estende de JFrame. Aí eu tenho um public app01 super testando o JFrame, tem lá um set size 300 por 150, um set visible true, fechou aí o método principal. Depois eu tenho um método público estático que é o main, ele não retorna nada, então ficou public static void main, ele recebe um array de strings chamado args, e depois eu crio um objeto, né, do tipo app01 e eu rodo ele, né, eu chamo ele, eu criei ele, ele foi executado através do new, ele vai ser instanciado, e aí eu tenho ali uma mudança de configuração que é um app.setDefaultCloseOperation exit on close. Vamos começar a analisar aqui a primeira coisa. A primeira linha ali que é interessante, já começa essa daqui. Tem um import de um javax swing. E aí, o que é esse javax swing? No início, no princípio, nós não tínhamos uma interface gráfica tão amigável, como eu falei. E aí a gente tinha uma interface gráfica que era chamada de AWT. O AWT ele era bem restrito mesmo, ele não era muito legal a interface dele. Todas as aplicações que você criava com AWT ficavam com uma cara única, então não importa para qual sistema, ele ficava com cara de Java, né? Não ficava com a cara do sistema operacional que você estava rodando. E aí os desenvolvedores viram que, né, infelizmente, isso daí não teve um apego muito bom, logo eles optaram por fazer uma nova versão. Só que eles não podiam simplesmente quebrar a estrutura das interfaces gráficas que já tinham sido criadas. Eles mantiveram esse Java AWT aí por trás, está funcionando, roda até hoje, a gente vai experimentar, só que eles decidiram fazer uma extensão. Então, um Java Extended, né, estendido, eles criaram uma biblioteca chamada Swing, que é para dar aí uma sacolejada naquela interface fraquinha, e ela começou a ser melhor a partir disso daí. E todos os componentes que eram visuais que existiam no AWT, eles foram migrados para o Swing, e aí eles tiveram aí suas características melhoradas. No AWT, eu tenho uma classe que representa uma janela chamada frame. No Swing, eu tenho um JFrame. Então, todos os componentes que são J alguma coisa, ele deve ter algum similar sem o J, que é do AWT. Quando tem o J e o nome, ele é do Swing. Essa daí já é uma forma bem clara para a gente entender quais componentes são do AWT e quais componentes são do Swing. E aí, o que acontece aqui? Vocês viram que tem um set size, set visible e um set default close operation. Eu não mandei fazer nenhuma janela, né, comportamento de arrastar, soltar, nada disso. Realmente eu não fiz e não preciso fazer. Porque alguém já teve o trabalho de fazer. E esse alguém criou e jogou tudo nessa classe chamada JFrame que a gente está utilizando. Então, essa classe JFrame, ela é responsável por isso daí. Então, esse JFrame daqui, ele já tem todas essas características e comportamentos setados. E tudo bonitinho foi criado lá. Professor? Pois não. Desculpa o retrocesso, eu tenho duas perguntinhas só para fazer. Pois não, Vinícius. Eu não entendi muito bem a ideia do asterisco, ele vai importar tudo? Tudo. Para eu não precisar importar cada um ou somente. Eu coloquei para importar tudo, para facilitar. Foi para economizar a digitação mesmo. Entendi. E o super ali do testando JFrame, ele é tipo um printf normal? Não. A gente vai falar dele. Ele é a chamada do construtor. Sim. Da superclasse. Entendi, senhor. Então, o que acontece agora? A gente tem lá o nosso JFrame, correto? O JFrame é uma classe que existe e está pronta e está criada.
Eu estendi a minha aplicação desse JFrame. Logo, eu sou filho de JFrame. Meu app01 é filho de JFrame. Ele herda todas as características, todos os atributos, todos os métodos, todos os comportamentos que isso daí tem. E esse cara, ele é uma janela. E ele tem já tudo preparado nele para que uma janela funcione. Logo, eu não preciso reescrever todos os comportamentos de uma janela. Eu preciso simplesmente que a minha aplicação estenda de um JFrame, logo, ela é uma aplicação visual. Ponto. Simples desse jeito. Aí o que acontece? Quando a gente faz herança, o que a gente tem que fazer no nosso construtor? No nosso construtor, a gente vai chamar o construtor da superclasse. O construtor da superclasse existem várias possibilidades, ele tem várias sobrecargas. Uma das sobrecargas do construtor da superclasse, ela passa o título da janela. Então, o que acontece? Eu poderia vir aqui e vamos ver se tem esse construtor aqui sem nada, né? Vou compilar a minha aplicação. Compilou. Então, eu tenho uma chamada do meu construtor da superclasse que não passa nenhum parâmetro, mas ele chamou lá o construtor de JFrame. Se eu rodar a minha aplicação, olha só, ela agora não tem título. Então, eu posso, por exemplo, nesse caso daqui, chamar através do construtor, ou se não, eu posso utilizar um set title, e aí eu passo o título que eu quero. Então, eu posso setar o título da minha aplicação, está lá o título da minha aplicação, e agora a minha aplicação também tem um título. Posso fazer dessa forma. Para que não fosse necessário fazer isso, eu coloquei ela direto aqui dentro. Então, poderia colocar aqui no construtor da superclasse, para que ele já colocasse o título que eu desejasse aqui dentro. Então, eu posso fazer assim, ou eu vou chamar aqui super, vou deixar comentadinho, né? Super, abre e fecha, e aí eu vou chamar o setTitle, e eu vou setar o título da minha aplicação. Eu posso fazer de uma forma, ou posso fazer de outra, fica a gosto de cada um. Normalmente eu vou chamar dessa forma, porque eu prefiro chamar o super, já passo o título, não preciso mudar o título. O setTitle eu vou utilizar quando eu precisar alterar o título da minha aplicação. Quando eu precisar alterar, e ela, por exemplo, quando é um editor de texto, né? O editor de texto tem lá o nome dele, quando você abre um arquivo, ele coloca o nome do arquivo lá na barra de título para você saber qual que você está editando. Então, isso é uma característica que faz com que ele modifique o título da janela. E é isso daí que a gente está fazendo aqui. Esse set size, ele vai dar o tamanho da minha janela. O set visible vai fazer com que a minha janela se torne visível. Então, vamos comentar cada um deles e experimentar. Eu vou comentar o set size. Será que existe uma janela tamanho padrão? Compilou, executou. Se você perceber aqui no cantinho, olha lá, eu tenho aqui uma janela, ó. E ela ficou no menor tamanhinho, olha lá, ela fica desse tamanhinho. Quando eu peguei ela, ela estava desse tamanhinho. Então eu tenho que redimensionar ela, ó. E aí eu consigo ver. Então, quando eu não declaro o tamanho, ele fica com uma janelinha minúscula ali aparecendo. Tá, então vamos setar o tamanho. Legal. Eu vou colocar aqui um tamanho um pouco maior para que você possa visualizar o que eu estou querendo mostrar para você nesse momento. Então, vou dobrar de tamanho aqui de 300 para 600. Aí a pergunta é, o primeiro termo ali do parâmetro, o primeiro parâmetro do set size, ele vai se referir à largura ou à altura da janela? Acho que a altura. Olha só que legal. O primeiro, que é o 600, é a largura. Então, normalmente você fala altura e largura, que é largura e altura. Então, você vai primeiro mexer na largura da tua janela, ó lá, a largura da sua janela tem 600 pixels e a altura dela tem 150. Foi criada aí uma janela de 600 de largura por 150 de altura. É isso daí que ocorreu. Diferente de você, por exemplo, fazer aqui o 150, 600. Compilando,
e rodando. Olha lá a diferença. Nós teríamos uma janela nesse formato se fosse 150 por 600. Isso daí é importante, porque a gente vai precisar lidar com as nossas janelas. Logo, é legal a gente trabalhar e entender quais são os tamanhos. Eu vou deixar 300 por 150, fica um tamanho pequeno, mas dá para a gente trabalhar bacana. E esse set visible true, se eu não colocar ele, o que acontecerá, né? Compilando o nosso programa, compilou, executou. Ué, já finalizou? Sim, finalizou. O que acontece? A gente está lidando agora com um programa que ele tem uma cara, uma interface, né? E essa interface, se ela não aparece para o usuário, ela não vai aguardar que o usuário faça alguma coisa para ela, faça alguma coisa sobre ela, faça alguma coisa nela. Logo, finaliza o programa. Se eu fizer agora com que ele apareça, então, um set visible true, ele vai fazer minha janela aparecer. Essa janela, agora, ela vai utilizar as características de um ambiente gráfico, né? Esse ambiente gráfico, ele foge e modifica bastante o conceito do ambiente terminal que a gente está utilizando lá, que é o modo texto, né? O modo texto, ele é bem estruturado, né? Ele vai, executa, faz alguma coisa, ele só fica voltando se a gente colocar um laço, ele não fica ali aberto se a gente quiser. Esse programa, ele fica aberto e ele está aguardando ações. E aí a gente entra com o primeiro conceito de interface gráfica que a gente precisa. Ele tem ouvidores. E aí, literalmente, ele fica assim. Não estou ouvindo nada, eu não faço nada. Olha lá, ele está ouvindo, mas nada está sendo ouvido por ele, logo ele não faz nada. Ele está ouvindo, está ouvindo, aí ele percebeu um clique. Opa, eu ouvi um clique do mouse. Se eu ouvir um clique do mouse, o que eu posso fazer com isso? Eu posso ignorar, posso não fazer nada. Mas eu posso movimentar quando o clique for na minha barra de título. E ele está reagindo a isso daí. Eu estou aqui, clicando com o mouse, está lá, o mouse está pressionado, eu estou segurando, a mãozinha não soltou, agora eu vou soltar, e aí ele mudou. Então, o desenho da tela que eu tenho, ele é refeito a cada vez que eu arrasto o meu mouse. E ele redesenha essa tela. E eu não estou brincando, ele redesenha. Ele vai utilizar um método chamado repaint. Não pense que é alguma coisa nordestina, não. É um método de repintura. Ele está repintando essa tela daqui em um outro local. Então, quando eu faço esse ato de clicar sobre o título, manter pressionado o mouse, mover o mouse para algum local, ele está redesenhando essa janela em cada momento e a gente está vendo esses redesenhos de forma tão rápida que parece que ele simplesmente está arrastando. Ele pegou alguma coisa e arrastou. Na verdade, ele pegou o mouse, mudou para cá, ele guardou a posição que estava o mouse, ele vai redesenhar a tela por debaixo do mouse naquela posição. Foi para outro lugar, ele redesenha a tela naquela posição. E ele vai fazer esse redesenho várias e várias vezes. Cada vez que eu movimentar o meu mouse, ele vai redesenhar? Vai. Mas é só nessas vezes? Não. Ele redesenha a tela a todo instante. Ele está redesenhando a tela agora. Nesse segundo, ele já redesenhou. Mas então é uma vez por segundo? Não. Porque ele redesenha muitas vezes e você não consegue perceber. E os teus olhos acham que simplesmente tá tudo lá bonitinho. E na verdade é o esquema de animação, né? Quando você imagina um filme ele não é um movimento. Eles são várias fotos que têm pequenas distorções, né? Várias imagens estáticas, sequenciais, com pequenas modificações, distorções de posição, e dá a impressão que está ocorrendo movimento. E é isso daí que está acontecendo aqui para a gente. Essa tela está sendo redesenhada tantas e tantas vezes que para a gente dá a impressão que eu estou arrastando a janela. Mas não, quando eu faço, né? Cliquei na janela, movi para cá, ele apagou a janela, achou a nova posição, redesenhou. Só que nesse trecho de movimento, ele apagou e desenhou essa tela várias e várias e várias vezes. E isso daí é uma coisa bacana de entender que acontece. Ah, isso só acontece com Java? Não. Acontece com tudo.
Isso daí é o nosso conceito básico de funcionamento de uma interface gráfica. As nossas janelas são redesenhadas. Obviamente, a gente tem aí esquemas de renderização mais inteligentes, que a gente precisa redesenhar a tela todo instante para que ela pareça para a gente que ela tem movimento, que ela está acontecendo. Obviamente, as aplicações ficam responsáveis por redesenhar a parte que modifica. Ela ganha performance nisso daí, que é bem similar à ideia aí das aplicações, como foi comentado aqui no chat, do próprio Flash, né? Então, essa é a ideia. Você vai pegar alguma coisa, vai distorcendo, e aí dá a impressão de movimentação. Então, a cada frame que você tem, você modifica a posição, aí você tem a visão depois na execução sequencial dessas imagens, você vai parecendo que movimentou. E, na verdade, estava aqui, estava aqui, estava aqui e estava aqui. É isso que está acontecendo por trás. Isso é interface gráfica. E nós temos várias coisas que podemos fazer com essas interfaces gráficas, né? Nessa daqui, por exemplo, como eu falei, posso arrastar, posso clicar com o botão direito, eu posso dar um duplo clique na barra, ela maximiza, duplo clique novamente, ela restaura. Eu tenho minimizar, eu tenho o restaurar, eu tenho o maximizar, restaura novamente, e eu tenho o fechar. E aí você fala assim, nossa, que legal, já vem tudo configurado? Mais ou menos, né? Porque vamos testar esse cara daqui. Se eu tirar isso daqui, ó, vamos testar tirar a operação padrão de fechamento, né? Que é sair quando fechar. Compilei minha aplicação, rodei. Minha aplicação está aqui bonitinha. Se eu clicar no xizinho, você fala, nossa, fechou a minha janela. Aham, fechou. Mas perceba, tá vendo ali? Olha ali na tela. Tá percebendo que ela não finalizou? A minha aplicação continua rodando. Ela está rodando. O que aconteceu agora? Eu não tenho um visible, eu tenho um hide também, eu tenho a forma de esconder. Então, nesse momento, a minha janela estava rodando, ela foi escondida. Então, a operação padrão não é sair. A operação padrão é esconder a interface gráfica. Escondi a interface. Ela está aqui, ó, escondidinha. Você não está vendo, mas ela está rodando. E aí, ó, a minha aplicação está rodando. Ó. Ela não finalizou, está ali. Se eu quiser finalizar, eu tenho que fechar o terminal. E aí, ela volta e devolve para mim o controle na minha aplicação para eu poder desenvolver. Quando eu coloco aqui o Set Default Close Operation Exit on Close, note que o Exit on Close é tudo maiúsculo, né? Ele é uma das constantes que nós temos aí dentro das interfaces gráficas, né? E aí essa constante aqui é, olha, se apertar o xizinho, é para sair quando ele apertar, beleza? Então aqui, ó, essa daqui é para isso. A gente está falando que é para utilizar essa técnica. Clicou no xizinho, fecha a aplicação, encerra, exit. E é isso daí que ela está fazendo. Muito bacana. Como eu falei para vocês, a gente tinha uma possibilidade interessante, que era utilizar o AWT, né? O AWT hoje ele foi evoluído muito, né? Então ele tem uma evolução muito legal. Ele obviamente teve várias compatibilidades que foram redesenhadas, reescritas, e ele não quebrou durante todos esses anos, continuou funcionando. Agora, olha só, eu estou importando não mais um javax.swing todas as classes. Eu estou fazendo a importação agora do java.awt, que é o meu ambiente gráfico também, mas só que é a versão mais antiga. Ela ainda funciona, tem muitas funcionalidades que a gente precisa dela. Ela não pode ser simplesmente, vou apagar. Não, a gente precisa realmente muita coisa dela. E agora, lembra que eu tinha falado que a gente tinha um JFrame? Para swing é JFrame. Para AWT é o seu primo mais velho, o frame. Tá aí o frame. Nós temos as mesmas características. Eu posso chamar o construtor da superclasse. Existe, então, um construtor que eu passo o título. Eu tenho o set size, eu tenho o set visible. E eu tenho lá também a chamada. Eu coloquei aqui o main para a gente não ficar, porque os códigos são pequenos, né? Eu não criei dois programas, um para ter a classe, que é a nossa tela, e outro para executar. Eu coloquei o método principal aqui dentro, já para a gente poder rodar essa classe daqui, então ela precisa ser chamada. A gente precisa instanciar um objeto a partir da nossa classe para que ele execute ela, para que ele rode. Então, vamos ver o funcionamento. Lembra que eu deveria ter o exit on close?
Vamos ver o que acontece quando a gente tem um exit on close omitido num JFrame, né? Compilei, rodei, a minha aplicação está aqui, ó. Visualmente olhando, está idêntico, não mudou nada, mesma coisa. Exatamente, foram as evoluções que eu falei que ocorreram, né? Essa biblioteca ela foi transformada para que ela se adaptasse ao sistema operacional e não quebrasse no decorrer dos anos. Beleza, então quer dizer que se eu der um duplo clique aqui, ó, maximiza, eu tenho botão direito lá para ele poder mostrar o menu pop-up, né, esse menu suspenso, eu tenho minimizar, então ele iconiza, posso dar um duplo clique, ele restaura, eu dou um maximizar, ele cresce, posso redimensionar, posso fechar. Opa, opa, ó, ouve, ó. Tô clicando e não fecha. Ah, beleza, vou utilizar Alt F4. Alt F4 não funciona. Tecla padrão para fechar, não funciona. Eu não consigo fechar a minha aplicação quando é um frame. Quando é um JFrame, ele esconde, então a operação padrão é esconder. Mas nesse caso aqui, não tem operação para fechar, ele fica aí rodando. Ah, tá. Então como é que eu faço? Eu tenho que ir lá no meu terminal, matar minha aplicação, ou se não ir lá no teu ambiente de desenvolvimento, dar um stop lá na execução do teu programa e ele para de rodar. Nesse caso aqui, parou de rodar. Se a gente for lá e colocar o exit on close, né? Então a gente vai colocar lá no set default close operation, exit on close. E esse cara, ele não conhece a variável exit on close. Qual que é o problema que a gente tem aqui? Porque, na verdade, o exit on close, ele é uma variável que existe dentro do JFrame e não dentro do frame. Então, a gente tem aí algumas outras possibilidades, mas gosto de deixar isso daqui. Ninguém vai utilizar frame, não se preocupa não, então fica tranquilo. A gente vai sempre usar o JFrame. Esse cara aqui, então, não iria funcionar. Eu teria que importar o JFrame passando para ele para poder funcionar. E aí acaba sendo mais interessante você usar o outro. Fica aí a brincadeira, vou deixar desse jeito como exemplo para vocês poderem ver. Mas a gente pode fazer ainda um monte de coisa com as nossas classes, né? Então vamos ver algumas coisas, né, que a gente pode fazer com a nossa tela. Vou rodar esse cara daqui, vamos ver o que acontece nele. Olha só que bacana, nós temos uma tela colorida. Eu zoei o barraco colocando um azul que dói os olhos, mas é para vocês matarem a saudade de estarem presentes no laboratório, em frente daqueles computadores com aquele LED azul do mal, que entra aquele negócio lá na mente da gente se a gente olha para ele. Aqui, se você ficar olhando muito tempo, vai ter a mesma sensação. Tá aí, a gente montou uma janela e mudamos a cor dela. Então, a gente pode mudar a cor do fundo? Podemos. Então, vamos ver como que a gente muda a cor do fundo. A cor do fundo, para a gente poder mudar, a gente precisa de algumas coisas. Eu preciso importar tanto a AWT como o Swing, porque agora eu estou criando um container. Esse container, eu estou chamando ele de tela, e eu estou pegando o conteúdo do painel que nós estamos utilizando. Então, o conteúdo da tela que foi criada, eu estou chamando de tela, peguei ela daquele painel, estou chamando de tela, ele é do tipo container, agora eu posso mexer com isso daí. Logo, qual que é o comando, né? Qual que é a ação, qual que é o método que eu preciso utilizar? É o set background. O set background é o cara que vai fazer a mudança da cor de fundo. Então, do background da nossa tela vai ser mudada com o set background. E qual a cor? Eu tenho uma classe que representa a cor. Então, essa classe daqui se chama color. E ela tem um atributo com uma constante, né, que é o blue, que é a representação do valor numérico da cor azul. Então, a representação do valor numérico da cor azul está dentro dessa constante daqui, chamada blue. E note, ela é uma constante estática, porque eu posso chamar o nome da classe, ponto, essa constante estática daí. Senão, eu precisaria instanciar um objeto color para poder chamar ela. Eu não precisei instanciar, logo, esse cara daqui é estático. Mais um conceito aí que a gente consegue ver agora, nesse momento.
Eu consigo ver também que esse getContentPane, ele não é um construtor. Então, eu não peguei lá container tela igual a new container, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula aí. Eu não instanciei. Se eu não instanciei, eu tenho certeza que o getContentPane, ele deve estar retornando o que para mim? Um container. Ele está retornando um objeto do tipo container para mim. Por isso que eu posso atribuir para minha tela numa boa. Agora nós temos um outro comando que ele é bem legal, que é o set location relative to, e eu estou passando null para ele. Então, o set location relative to, ele faz com que eu posicione a minha tela em algum local. Ele está posicionando a minha tela de forma relativa a alguém. E aí, como que eu estou posicionando a minha tela? Quem que é nu? Quando eu não digo ninguém, ele entende que é o meu desktop, minha área de trabalho. Então, ele está posicionando a minha janela ao centro do meu desktop. É isso daí que ele está fazendo. Se eu tivesse outras janelas, eu poderia passar essas janelas aqui como parâmetro e ele posicionaria a minha janela ao centro das outras janelas. Ele iria fazer isso daí. Então, vamos ver algumas aplicações aqui. Se eu rodar o meu programa do jeito que está, compilando, rodando, olha lá, ele colocou, belezinha, está lá. A minha janela está lá, centralizado, bacana. Joia. Então quer dizer que é só jogar os comandos aí e tá tudo certo. Vamos ver se essa verdade aí é absoluta. Eu acredito que não. Eu acredito que as coisas devam de acontecer em uma determinada ordem. Vamos ver se eu tô certo, né? Por exemplo, eu vou passar esse tela.setBackground, eu vou passar para depois que eu mostrei ela. Eu vou colocar lá para o final. Ela está depois do visible, né? Então vamos ver agora, ó, rodando, executando. Eu não sei se vocês tiveram essa percepção. Parece que ela deu uma piscada, né? Ela teve alguma coisa aconteceu. Vou executar de novo e prestem atenção. Eu não sei se pelo vídeo vocês vão conseguir visualizar. Pessoalmente olhando, eu tenho essa sensação e é desagradável. Então, compilando, eu ainda continuo tendo essa sensação que parece que pisca. E sabe que é verdade? Ela está piscando. Por quê? O que acontece? Ele está criando uma janela de 300 de largura por 150 de altura, posicionando no centro do desktop, mostrando essa tela para mim. E essa tela, quando acontece isso, ela é da cor cinza, que é a cor padrão do meu sistema operacional. Ele é um cinzinha. E aí, depois que ele mostrou a tela cinza, ele vai e muda a cor da tela. E esse mudar a cor da tela dá uma sensação estranha. Você começa a perceber essa mudança. Então, eu preciso mudar a cor da tela, preferencialmente, antes de exibir a tela. Isso aí é legal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o set size para depois. Vamos ver o que vai rolar se eu colocar depois de mostrar a minha tela. Compilei, executei. Ué, ela não ficou agora no centro. Por que ela não ficou ao centro? Porque quando a gente cria a tela, ela vem desse jeitinho aqui, né? Ela fica um pontinho assim. Só para a gente visualizar. Ela está aqui. Ela foi criada dessa forma. Então, quando nós tivemos a nossa aplicação criada, a gente criou a tela foi criada, bonitinha, a gente, né, criou um container tela, a gente mudou a cor para azul e a gente mandou posicionar ao centro. Ele posicionou ao centro aqui. Só que ele posicionou ao centro e depois que ele posicionou ao centro, ele pegou e fez o quê? Mostrou. A gente está conseguindo ver. Depois que a gente viu, ele veio daqui, né, e fez isso daqui. Fique com 300 de largura e 150 de altura. Mudar a ordem, então faz sentido sim, que incomoda a gente, né? Então é ruim. Ele mudando a ordem da execução, a gente tem que saber a ordem que a gente coloca. Tá bom, então eu vou voltar com esse cara agora, então eu vou voltar com ele para cá, vou colocar ele antes do set visible e vamos ver agora o que aconteceu. Ficou tudo estranho também ainda, continua esquisito da mesma forma. Ele não, né, não facilitou para a gente. Por quê?
Porque aí ele posiciona a tela, aquele pontinho, aquele risquinho no centro. Depois que ele posicionou ao centro, ele vai pegar, estender a largura, então ele vai aumentar a largura dela, depois vai mexer na altura. Aí ele fez com que ela crescesse. Mas ele fez isso depois que posicionou no centro. Logo, se eu pegar e declarar a minha janela e setar o tamanho, depois que eu setei o tamanho, eu mando ele centralizar. Aí ele pega ela grande aqui no cantinho, que ela foi declarada, e traz para cá, bonitinho. Ficou legal. E se a gente passar esse cara agora para depois? Eu quero que, depois que ele apareça, eu faça esse posicionar ao centro, né? Vamos compilar e ver? Perceberam que ela surge aqui e aí ele move ela para cá? É isso que está acontecendo realmente. Ele surge lá no cantinho e depois ele move. Por isso que é interessante a gente deixar o Set Visible por último. Ele vai preparar a tela toda, posiciona ela então. Primeiro, eu pego, mudo a cor da minha tela, deixo ela do tamanho que precisa ficar. Depois que eu deixei do tamanho que ela precisa ficar, que eu posicionei ela ao centro ou em qualquer outro estado, depois que eu preparei toda a tela, eu mostro. Porque senão dá uma sensação de que as coisas estão acontecendo. É tipo carregar uma página. Você aqui muito mais rápido, porque é local, mas você tem essa percepção que alguma coisa aconteceu. Você não viu o que foi, mas você teve a percepção aí que alguma coisa esquisita rolou aí por trás. E é isso daí o que acontece. Então temos que tomar cuidado com a posição onde colocamos para ele dimensionar, para ele pintar a tela. Tudo a gente precisa pensar direitinho aonde vamos trabalhar, aonde vamos colocar, porque senão dá uma sensação esquisita. Por exemplo, eu vou colocar aqui o Set Visible logo no início. Vamos ver agora. Compilando, executando. Ele dá uma piscada esquisita, né? Essa piscada esquisita depende de máquina para máquina e de execução para execução. E aí você tem essa sensação estranha que pode ocorrer. Está aqui os comandos que a gente precisa. Esse container é muito importante para a gente poder manipular a nossa tela, fica legal, que aí a gente pode pintar, manipular e desenhar ela. E esses caras aqui tamanho, posicionamento e mostra. Obviamente, eu tenho mais um cara que vem depois aqui, que é o Exit on Close. Esse caboclo eu posso colocar depois. Assim como todos os outros eu posso colocar depois. Ou se não, eu posso pegar e fazer isso daqui, ó. Posso recortar ele e jogar aqui dentro. Então, vou jogar ele dentro. Então, vou colocar ele aqui. Também posso? Posso. Se ele está dentro do meu construtor, está dentro da minha classe, que já é filha de JFrame, eu não preciso mais ter o objeto, né, por trás. Eu posso chamar o método direto. Então, eu vou deixar o método ali. E olha só, compilando. Ele funciona numa boa. E quando eu clico no xizinho, ele fecha a janela. Tá aí a brincadeira de janela, funciona bem. E agora a gente vai mexer com uma outra forma de mudar a cor do fundo, né? Vamos dar uma olhadinha aí, compilando o próximo aplicativo. Olha lá, ele tem uma cor diferente, não é uma cor RGB, né? Red, Green and Blue. Ele está aqui com um vinho. O vinho não é vermelho, né? Ele tem uma tonalidade diferente aqui. E aí o que acontece? Eu posso utilizar o padrão RGB para fazer a criação da minha cor. E está aqui a nossa brincadeira. Então, ó, está aqui a brincadeira para setar a cor do fundo. Eu estou utilizando agora a chamada da classe Color, do construtor da classe Color, onde eu passo 3 parâmetros, o R, o G e o B, Red, Green and Blue. Então, a composição de RGB eu faço por aqui. E lembrando que o RGB nós temos de 0 a 255. Então, poderia, por exemplo, né, passar aqui 0, 0, 0. Vamos ver aí a cor que nós temos. Quando é 000 no RGB, nós temos uma tela preta. Sim, aí ó, que legal, temos o preto. E agora, se, por exemplo, eu passar 255, 255, 255 aqui. Compilando, executando, nós temos uma tela branca. Ficou branquinho. Interessante, legal. Então, eu poderia, por exemplo, passar aqui 0, 0 e deixar o último 255? Poderia? E olha lá, nós temos o azul. Aquele blue é assim. Legal, então assim que monta a cor. Exato.
Eu posso vir aqui e colocar o 255 e colocar esse último daqui 0. Então, só para deixar aqui em comentário, né? Então, a gente tem aqui RGB. Tá aí as três, né? Composição. Red, green and blue. Vermelho, o verde e o azul. Então, agora vamos ver. Teria que sair um verde. Vamos ver se eu acertei. Perfeito. Saiu aí a cor verde. Vamos ver agora, colocando aqui, ó, 255 e estou colocando 0 aqui. Compilando, executando, e aí a gente tem o vermelho. Então a gente consegue fazer a composição de todas as cores. Poderia juntar, então, por exemplo, o vermelho mais o azul. Vamos ver lá a saída louca que dá, ó. Fica um rosa. Posso misturar, né? Trocar. Agora eu quero o azul com o verde. E aí fica um azul neném. Você pode... Acho que já fiz todas as combinações? Não, né? Falta esses dois aqui. Posso fazer, né? O vermelho mais o verde. E aí você tem o amarelo. E aí você pode misturar, né? Conforme você vai brincando, você pode misturar. Qualquer valor entre 0 e 255 é possível. Se você tentar, por exemplo, 300, chique, olha lá. Ele compila. Só que na hora que a gente roda, ele vai ter aqui, ó, uma exception. E aí ele tem um ilegal argument exception, olha lá, color parameter outside of expected. E aí ele está falando que é o parâmetro de cor vermelha do R, né? O R passou do limite, que é o 255. A gente mexe nisso daí e funciona. Então eu posso colocar alguns valores aqui muito loucos. Então, e aí a gente vê o que dá. Você vai lá, pode pegar uma composição de cor, por exemplo, na hora que você for montar a tua tela, você pega lá os valores RGB da marca ou da empresa, né, da cor da empresa, e aí você vem e coloca, você consegue colocar a aplicação com a cor que é a cor padrão da empresa que você está desenvolvendo, ou do produto que você está fazendo, né? E aí você consegue fazer isso daí, você consegue dar as várias cores. E aí é legal que você pode utilizar o Color para fazer isso daí. A gente também tem a possibilidade de setar um ícone, né? Olhando na pastinha que nós temos, janelas, nós temos um ícone aqui. Eu peguei esse ícone, ícone 01 em formato PNG, e aí eu tenho a possibilidade de setá-lo como ícone. Para tanto, eu preciso pegar esse cara e jogar dentro de um image icon. Eu peguei ele, joguei dentro de um image icon, e aí eu posso usar. Ou eu poderia simplesmente jogar o construtor ali. Eu só separei para você saber o que esse cara é, na verdade. Então, eu peguei e fiz essa separação. Passei lá, criei um image icon, passando como parâmetro o endereço da imagem, né, completo, com o seu nome. Como ele está na mesma pasta, eu não preciso do resto, ele vai conseguir identificar. E aí depois a gente vem aqui e faz o quê? Tem um método chamado setIconImage. E aí você tem que perceber que o objeto é imageIcon. O método é setIconImage, é o contrário. E aí você passa lá o seu ícone.getImage, ele vai pegar a imagem e passar para cá. E aí funciona numa boa para a gente, ó. Rodando. A minha aplicação foi criada, tá vendo? O meu íconezinho aqui embaixo, ó. Agora é essa patinha daqui, que é o meu desenho. Não é mais o desenho daquele triângulozinho padrão do Java lá. Agora é esse íconezinho daqui. Você pode mudar o ícone da tua aplicação. Então, fica aí também essa outra possibilidade. Nós temos agora esses caras. Para colocar a janela centralizada, eu já falei, que é o set location relative to null.
que a gente viu, mas eu tenho outra possibilidade interessante, rodar a minha aplicação já com uma janela maximizada. Vamos ver aqui o que acontece, né? Deixa eu só colocar esse cara, compila ele, atualiza, compila aqui. Olha só, vamos rodar esse cara aqui. Quando ele começa, olha lá a minha janela, ela já está maximizada. Ele já inicia ela em tela cheia, né? Então ele já começa ela como se fosse uma janela preenchida já no tamanho do desktop. Preciso setar a posição, alguma coisa? Não. Simplesmente eu falei para ele maximizar e aí já era. O comando que é utilizado para isso é esse cara daqui, o set extended state, e ele utiliza essa constante maximized underline bof, para ficar bem engraçado aí para vocês lembrarem. Eu também posso iniciar a minha aplicação com a janela minimizada. Assim como eu posso iniciar com ela maximizada, eu posso iniciar ela com a janela minimizada. Aí não é minimized. Desculpa. A gente vai utilizar o iconified. Ele está iconizado, né? Que foi o termo que eu utilizei. Quando ele está transformado em um botão, em um ícone, né? É isso daqui, é o iconified. Quando você executa a aplicação, compilou, rodou, a aplicação parece que não está rodando, mas olha aqui o terminal, está indicando que está rodando sim. Olha ela aqui embaixo, está lá, rodando. Vamos restaurar ela, vou maximizar. Desculpa. Cadê? Está aí a nossa janela. Então, a nossa janela está aqui, ela pode iniciar minimizada ou iconizada, né? E é bom lembrar o termo iconizado para que você não se esqueça do iconified, né? Tá aí a ideia. E eu também tenho uma possibilidade legal. Essa aqui é bacana, ó. Minha janela está aqui. Peraí, é exibindo uma janela de tamanho fixo, ou seja, que não pode, eu não consigo redimensionar. Então, dando um duplo clique nela, ela não muda de tamanho, ela fica sempre com o mesmo tamanho. Eu não consigo terminar de ler, ó, tem reticências aqui, tem mais alguma coisa. E eu não consigo mudar o tamanho. E o título foi propositalmente grande para que a gente conseguisse perceber que ela não consegue ser redimensionada. E o que eu utilizo aqui para fazer essa técnica, né? É o método set resizable false. Estou falando lá, olha, não dá para redimensionar. Então, esse exemplo do AWT que o Vinícius está perguntando, ele está perguntando se o AWT foi somente um exemplo para mostrar como ele se comporta no Linux. Não, é como ele se comporta em sistemas operacionais. Ele age de uma forma estranha lá. Ele não finaliza. Em alguns, eu já vi finalizar. Em algumas versões de sistemas operacionais, eu já vi ele finalizar. Mas é comportamento dele mesmo. Ele fica estranho no funcionamento. O ideal é você utilizar a interface gráfica no Java, quando é desktop, utilizar pelo menos, no mínimo, um swing, e não o AWT. O AWT a gente vai ver que a gente precisa, por exemplo, quando a gente fez aqui, cadê? Tá aqui, ó. Quando a gente vai pegar esse container, ele está dentro do AWT. Tanto é que, vamos testar, né? Se isso daí eu não errei. Opa, ele deixou de encontrar o container. Ele vai falar, cannot find symbol. Se eu vier aqui, ó, vou apagar lá o comentário, né? Opa, apaguei o que eu não deveria apagar. Importe, compilei, e aí ele começou a descobrir que existe esse tal de container. Então, esse container que a gente criou aqui, chamado tela, essa classe daqui, ela está dentro aqui do java.awt. Então, eu poderia importar ela, java.awt.container. Dependendo da IDE, ele já faz esses importes, né? É que como eu estou usando uma IDE mais simples, eu decidi já importar tudo para não ter dor de cabeça e facilitar a nossa vida, porque o objetivo é a gente ver o funcionamento das nossas telas. Mas voltando aqui, para que eu possa não redimensionar uma tela, impedir, bloquear que ela mude de tamanho, eu tenho ali o set resizable, passando o parâmetro false. É bem legal essas possibilidades que a gente tem, porque você pode bloquear para que ele não possa... Pois não? Se colocar essa opção naquela aplicação que o senhor fez da janela
maximizada, então no caso eu não vou conseguir minimizar ela. Ou vou? Então, vamos testar. Eu quero te mostrar isso aqui. Minimizar não é redimensionar, viu? Então aqui é um resizable. Eu estou mudando a janela de tamanho. O minimizar é o ato de você iconizar ela, jogar ela para sua barra de tarefas. Então, por exemplo, vou colocar aqui no maximizado, correto? Que você estava falando? Isso. Vou colocar aqui, ó. Maximizei, não quero mais que mude de tamanho. Então, ó, rodei, beleza? A minha janela, ela começa maximizada. Eu não consigo fazer com que ela volte. Então, eu não consigo, ó lá. Ó lá. Ué, mas ela voltou. Por quê? Porque o sistema operacional tem aqueles pontos de ancoragem, né? Então, quando você puxa ela, ela volta para o tamanho original. E qual que era o nosso tamanho original? 300 por 150, que foi o que foi criado. Então, esse set resizable false aqui, às vezes dá uma dor de cabeça gigantesca. E outra coisa, vamos ver se ele não minimiza. Eu posso iconizar ela, ó. Ele foi iconizado. Ela parou aqui embaixo, ó. Tá lá. E aí ela pode voltar. O iconizar é você fazer isso aqui, ó. Minimizou, voltou para cá, maximizou, ela restaurou. E ele restaura para o estado que ela estava. Então, se ela estava maximizada, ela volta maximizada. Se ela estava janelada, ele volta para ela em formato de janela, né, não ocupando tudo. E se você pega aqui e arrasta, ele volta para aquele tamanhinho. Então, isso aí é outra dor de cabeça bem complicada. Existe como solucionar isso aqui? Tem algumas técnicas que eu gosto bastante. Então, a gente pode fazer isso daqui. Vou passar esse cara para cá. Agora, eu não preciso mais que eu tenha um tamanho. Eu não preciso mais dizer que esse cara daqui vai ficar posicionado ao centro. Eu maximizei e disse que não pode mais mudar o tamanho dela. Compilando, rodando, ela está lá. Opa, o que aconteceu com ela? Ela ficou iconizada. Não, ela está aqui, ó. Tá vendo? Não sei se dá para perceber, ó. Viu aqui o tamanhinho dela? Tá percebendo aqui onde o mouse tá? Tá conseguindo ver? Ela tá bem aqui do lado da minha janela, ó. Bem aqui sobre esse ponto que tá piscando aí na tela. Isso aqui é minha janela. E aí o que acontece? Como eu não dei um tamanho para ela, qual que é o tamanho dela? O menor tamanho possível. E é um problema. Eu posso maximizar ela? Vamos ver, clicando com o botão direito, tenho aqui o maximizar. O maximizar funciona. Por quê? Porque ele jogou ela em tela cheia. Mas eu consigo transformar ela em janela? Não, não consigo transformar. Ele fica naquele pontinho. Se eu arrasto ela, ela volta para o tamanho padrão. Por isso que quando ela foi criada aqui, a gente coloca o tamanho dela. Aí fala assim, vou deixar esse esquema aqui. Será que funciona? Vamos ver. Olha lá, vamos ver os posicionamentos e os funcionamentos, né? Eu achei que ele iria deixar ela como 300, né? Vou arrastar aqui. Tá aí, eu arrasto. E ela vai para aquele tamanho padrão de 300 pixels de largura por 150. E aí, maximizar. Botão direito, eu posso maximizar? Não posso. Mas eu posso minimizar. Depois que eu minimizo, eu posso maximizar. Aí não aparece. Aí você vai lá, ó, minha janela como é que tá. Ele fica num jeito totalmente zoado. Então, tem algumas coisas de interface gráfica que é uma nhaca no Java. Vale muito a pena, às vezes, e aí, só passando por experiências de... Deixa eu só ver o que eu tenho que colocar, né? É esse cara aqui. Para cá. Algumas experiências de desenvolvimento, vale a pena você pegar as dimensões da tua tela, então a largura e a altura, qual que é a resolução que você tá, criar a tua janela maximizada nisso daí. Você setar o tamanho da tua janela dessa forma. Você seta esse tamanho. Perfeito. Por quê? Porque ela já vai estar grande e você não deixa redimensionar a partir disso. É a melhor forma que tem, porque senão ele dá uns bugs muito loucos. Ele tem uns bugs muito loucos. E assim, tanto é que é ruim que muita gente não usa. E aí tem algumas outras possibilidades de interface gráfica, né? Não abordo ainda, né? Ainda não abordo isso daí no curso de programação com Java, mas quem quiser aí tem algumas coisas interessantes, né? Tem aí
o JavaFX, né? O FX, né? O JavaFX aí, ele é bem legal, cara. Eu andei dando uma brincada com eles. As interfaces são montadas de uma forma bem diferente, mas são interfaces muito legais. E aí dá para trabalhar e fazer muita coisa bacana utilizando esse novo framework daí. Eu estou mostrando o padrão, que é por baixo de tudo, mas eu sei que ele é muito ruim. Tanto é que eu falei, você não vê aplicação comercial em Java, são raras, são poucas mesmo. Normalmente o pessoal joga tudo para web justamente por causa dessas dores de cabeça. Web, aí você precisa conhecer um pouco de HTML, CSS e JavaScript, você monta lá a tua tela bonitinha, podendo usar os vários frameworks de desenho de tela aí que tem, e você consegue fazer isso aí muito, mas muito melhor do que utilizando o próprio Java em si. É uma recomendação de amigo. Pensa aí em dar uma procurada no JavaFX, né? Você vai gostar. Mas o problema que a gente tem, então, do tamanho fixo se eu declarar ela de um tamanho, ele não muda o tamanho. Mas maximizar não é redimensionar a tela, é deixar ele em tela cheia, né? E minimizar não é redimensionar a tela, é iconizar. Então ele não muda o tamanho, a tela continua com o mesmo tamanho, mas ele está lá e joga ela aqui para o ícone embaixo, na sua barra de tarefa. É isso que ele faz. Ela não foi mudada de tamanho. E o ato de você pegar e puxar varia de sistema operacional para sistema operacional. Se eu não estou enganado, isso também acontecia no Windows 8. O Windows 8 era um que na minha opinião, ele era complicadinho, porque a ideia era, ele tinha aquela interface Metro, né, que é para você utilizar como se fosse um tablet. Só que não era todo mundo que queria usar como tablet, não era com o toque do dedo, era com mouse, teclado, atalhos, que a pessoa normalmente estava acostumada. E aí, para você poder excluir, fechar uma janela, ele não estando com um botãozinho, você tinha que clicar no canto superior da tela, na barra, segurar, e aí ele vira alguma coisa suspensa, aí você podia jogar ele para uma lixeirinha, que era o excluir, seria o fechar a janela, né? Aí você fechava a janela. Era bem esquisito e funcionava dessa forma também. Você clicava lá, segurava, ele iconizava, ele ficava no tamanhozinho pequeno. Alguns probleminhas que ainda existem. Faz parte da dor de cabeça das interfaces gráficas ainda. Mas vamos dar uma olhada em outros componentes, que eu acho que tem alguns componentes que começam a ficar mais legais, né? A gente tem vários componentes aí. Agora a gente vai falar sobre rótulos. Rótulos são legais. Rótulos eu curto. Então vamos falar sobre rótulos. Então, primeiro aqui, um exemplo de rótulo. Vou rodar aqui a aplicação para que vocês possam visualizar o que ela faz. Ela faz isso daqui. Ela cria uma janela e coloca várias coisinhas escritas. Essas coisinhas escritas são chamadas de labels. Esses labels são coisas que ficam na nossa tela desenhadas e a gente não pode interagir com ele, né? Eu não posso clicar, mexer, arrastar, soltar se eu não programar isso daí. Ele não é um componente visual de interação, né? Você direto não é. Dá para fazer, mas você tem que mudar os comportamentos dele. Mas de primeira ele coloca uma informação que fica fixa na tela. Normalmente são aqueles rótulos que a gente vai colocar no desenho de um site, vai fazer o desenho, eu quero que coloque lá para saber que esse campo que está aqui é o campo nome. Aí você vai lá e coloca o campo nome. E o que eu estou desenhando aqui para vocês? Eu estou desenhando de várias cores, para mostrar que eu posso colocar de várias cores. Não é porque eu sou fã dessas cores, muito pelo contrário, eu acho que isso aqui fica muito feio, eu deixaria as cores padrões. E dá para mudar de tamanho, dá para transformar padrão, itálico, negrito, e a gente pode crescer ele para caramba. E aqui é tão grande que passa o tamanho que eu declarei, e quando passa o tamanho físico que eu disse que ele teria, eu não disse que ele ocuparia a tela toda, eu disse que ele era um pedacinho da tela. Então, ele teria esse espacinho. Quando não cabe dentro desse espaço, ele coloca o que cabe, e o que não cabe, ele coloca depois lá uma reticências e esquece o que lá, esquece de mostrar aquilo de lá, mas está guardado lá dentro dele, da propriedade que guarda esse nome, está lá, bonitinho, mas ele não mostra. Ele fica aí com essas reticências.
E aqui você pode ver que o componente está centralizado, né? Então aqui o texto está centralizado dentro do espaço. O que eu tenho aqui, na verdade, é uma caixinha. Se você for olhar bem, ele está aqui, ó, aonde está o mouse, nesse ponto, vem para cá e eu tenho uma caixinha. E como que isso daqui funciona? Como que eu desenho na minha tela? A gente vai ver primeiro a forma mais grosseira que tem para fazer, que é o meu padrão, né? Ser ogro primeiro, para depois a gente ficar feliz vendo as outras possibilidades. Aqui o que acontece? A gente vai utilizar a referência absoluta. Eu vou falar onde que ele está. Então vamos dar uma olhada, eu vou minimizar esse de trás, vou mostrar aqui, deixar a janelinha aqui do lado. Começo agora criando um atributo chamado JLabel. E esse JLabel, eu criei o rótulo 1, rótulo 2, rótulo 3 e rótulo 4. O primeiro rótulo é o nome, o segundo a idade, o terceiro o telefone e o outro celular. Devo de criar dessa forma? Claro que não. É óbvio que a gente deve dar nomes mais significativos. Mas aqui, só para a gente seguir a ordem, para a gente ver o que está acontecendo. Então, foi feito lá um container para pegar a minha tela, né? Para a gente poder manipular. E eu tenho aqui, começando, esse set layout null. Esse set layout null é importante. Se a gente não setar o layout como null, ele tem um outro layout padrão aí por trás, que ele não vai deixar a gente fazer a montagem dessa forma. Set layout null. A gente está utilizando nenhum layout. Logo, a gente vai ter que posicionar na mão. Para posicionar na mão, vamos lá. Primeira coisa, eu instanciei, foram declarados, agora eu vou instanciar. Eu instanciei cada um dos meus rótulos, passando qual que é o conteúdo deles. Então, nome, idade, telefone e celular. Que o celular é o texto que estava aqui, que ele não coube. Agora, eu tenho um método chamado setBounds. O setBounds, ele é uma referência bem interessante. Ele é uma referência que diz qual que é a largura, e aí a largura na verdade, qual que é a posição inicial, e depois os outros dois, qual que é o tamanho do componente. Esse 50 que está aparecendo aqui, então esse valor 50 é a distância que eu tenho da borda esquerda da minha janela, ele conta 50 pixels até a borda do meu componente, lá do meu objeto visual, do meu JLabel. Então, ele tem 50 pixels desse ponto até esse ponto. Então, ele vem aqui, ó, 50 pixels daqui até aqui. E aí, ele tem um próximo, que é 20. Esse 20 é de cima para baixo. Então, ele vem aqui da borda da minha janela, e não é aqui a borda. Aqui é a minha borda do título. A minha área útil é a área interna, abaixo do título. Então, aqui é o meu 0. E aí, ele vem e baixa 20. Então, ele pegou e marcou esse ponto aqui que está piscando. Esse ponto é o 50,20. 50 da esquerda para a direita, 20 do topo para baixo. Marcou aquele ponto. Marcou esse ponto daqui, eu tenho agora que ele vai andar 50 para o lado. Então, ele vai crescer 50. Então, ele vai vir daqui, da onde ele está, ele vai vir 50 para cá. Então, ele veio... 50 deve dar aqui, né? Ele veio aqui 50. Depois disso, o que ele fez? Ele tem aqui 20. Ele disse que desse ponto daqui para baixo tem 20 de altura. E ele desenha essa caixa. É uma caixa, literalmente. Ele marca aqui, ó, 50 para cá. Então, ele começa lá no canto superior. Ele pega aqui, é o 0, 0. 50 para cá, baixa 20. Ele marcou esse ponto. Agora, ele vai andar aqui 50 e vai baixar aqui 20. Ele montou uma caixinha. Então, aqui tem uma caixinha. E essa caixinha eu coloco um texto. E o texto que está é o nome, que é o que a gente colocou lá. Que aí a gente já setou esse valor aqui para já preencher para a gente. E aí tem as possibilidades de colocar cor, né? Eu utilizei aqui o set color, set foreground, né? A gente tem o background, que é a cor do preenchimento, então é a cor do fundo dessa caixinha, e eu tenho o foreground, que é a cor da letra da caixinha, né? A cor do rosto da caixinha. E aí eu utilizei algumas formas. A gente pode utilizar aqui o red, o blue, ou eu posso desenhar aí um RGB qualquer, né? Ou posso utilizar as constantes, ou se não, eu vou lá e defino qual que é o meu RGB. E ainda, só para a gente ver algumas possibilidades legais interessantes, né? Eu tenho aqui uma fonte. Fonte é uma classe também. Então, eu estou, para não criar um objeto fonte e depois, né, ter que passar, porque eu queria mostrar fontes diferentes, eu criei aqui new font. A primeira fonte, ela é Arial, ela está utilizando o bold, que é uma constante, que é o negrito, e é tamanho 14. Então, o primeiro aqui, que é o nome, ele está tamanho 14, cor vermelha, está negrito, e é escrito em Arial.
Já o segundo, ele está utilizando Comic Sans e está em itálico e o tamanho é 16. Então, esse cara daqui, além de estar maior, ele está inclinadinho, né? E está utilizando a Comic Sans. O outro é o Courrier New, que está lá utilizando um texto plano. O que é o texto plano? O texto plano ele não tem negrito, não tem itálico. E aí, tamanho 18. Então, está aqui, padrãozão. Agora, Times New Roman, o último, que é a fonte que eu escolhi, ela está com negrito mais itálico. Para fazer isso, eu somo o bold mais o italic. E aí, é tamanho 36. Eu coloquei 36 justamente para a gente ver estourar o tamanho do nosso componente. Feito isso daí, fala, beleza, bacana, o que eu faço? Eu adiciono ele à minha tela. A minha tela, ela é um container. Imagine um container como sendo um container desses de navios que transportam as coisas de um continente para outro. Se eu pegar lá no meio da travessia no mar, eu afundo o navio. Todos os containers afundam junto com o navio. Tudo que tem dentro do container, o que acontece? Afunda também. Então, agora você tem que imaginar que a gente tem um container chamado tela, e essa tela, tudo que eu faço sobre ela, reflete em todo mundo que está dentro dela. Então, imagine o container como literalmente um container, uma caixa, e eu coloquei as coisas dentro dela. Tudo que eu faço sobre o meu container reflete em todo mundo lá dentro. Por exemplo, se eu mandar a minha tela explodir, desaparecer, eu apagar a minha tela, o que acontece com o rótulo 1, rótulo 2 e rótulo 3? Eles somem também. Eles não vão ficar suspensos no ar. Eles vão sumir porque eles estão dentro da tela. Essa daí é uma ideia interessante. A gente trabalha com vários containers. E é legal que esses containers podem trabalhar, por exemplo, assim. Eu pego e mostro aqui, ó. Eu tenho minha tela aqui. E aí eu quero mostrar agora alguma outra coisa. Eu escondo esse cara e eu mostro outro que tem alguma outra coisa aqui surgindo. É essa a ideia do container. Eu posso trabalhar com várias telas, eu posso esconder o container todo, posso mostrar o container todo. Então, se eu tiver muitos componentes, vale a pena colocar em cima de um painel, que é um container. E aí eu posso esconder esse painel e mostrar o painel, fica bem legal. E aí agiliza pra caramba, porque já pensou? Eu tenho um cadastro gigante que tem lá 20 campos, então eu vou ter lá o rótulo mais a caixa de texto. Eu tenho que mandar esconder todos eles, eu vou ter que mandar esconder 20 rótulos mais 20 caixas de textos. Putz, é muito chato. O que eu posso fazer? Eu posso criar um painel e aí eu coloco esses 20 rótulos e as 20 caixas de texto dentro do painel. E eu coloco o painel na minha tela. Painel está sendo exibido, está tudo sendo visível dentro dele. Se eu escondo o painel, tudo que está dentro dele deixa de ser visível também. É legal esse contexto daí, esse conceito de container, né? Que a gente consegue lidar de uma forma bem interessante. E aqui a nossa tela é um container. Logo, eu coloco tudo dentro dela. Então, tela.add e eu vou adicionando os vários objetos visuais aí. E aí ela vai conseguindo receber esses caras, vai recebendo todos os nossos objetos, e ele já tem posição, já tem cor, já tem fonte, já tem tudo, e eles aparecem para a gente por causa disso. Só para ver aqui uma diferença, né? Vamos agora ver uma outra, né, possibilidade do uso do rótulo, né? O rótulo, ele tem aqui uma característica, eu posso colocar ele como... eu não tenho um objeto específico para mostrar, eu não tenho um objeto específico para lidar com imagem. Para lidar com imagem, eu tenho que colocar ele dentro de um rótulo. E aí dá para fazer isso daqui. Rodando, colocando. Olha aqui. Deixa eu pegar aqui e arrastar. Tá ali. Eu tenho uma imagem dentro da minha tela. E olha só. Nós temos aqui a foto de um bebê. Tá aí o desenho que a gente pode colocar. Professor, diga. Travou, aqui não mostrou não. Ah, agora mostrou. Mostrou. Só ter paciência porque atualiza. Aí vai, olha lá que legal. A gente pode colocar uma imagem. Isso daqui, essa imagem, na verdade, vamos ver aqui por trás, né? O que aconteceu? O que é isso, né? A gente tem lá bonitinho o nosso container, a gente criou um ícone, uma imagem, né? Um image icon, que passou lá a imagem do bebê. E aí essa imagem daqui agora, ela foi passada para o nosso JLabel. O JLabel tem um construtor que recebe o image icon. E aí, feito isso daí, eu adiciono essa imagem
a minha tela. Eu adicionei ela na minha tela. Quando eu adicionei ela na minha tela, pum, apareceu a minha imagem. Obviamente, ela está centralizada, né, na minha tela ali, porque eu não defini o layout. Aí, quando eu estou lidando, ele tem um layout padrão que ele vai colocando uma coisa do lado da outra. E isso daí faz com que ele fique centralizado na tela, bonitinho. Essa daí é uma das possibilidades de lidar com imagem. Vamos ver aí algumas outras brincadeiras, só para a gente ver mais alguns objetos, né? A gente tem uma caixa de texto. Caixa de texto também é bem legal. Vamos lidar aqui com uma caixa de texto. Vou rodar para vocês verem o que a gente já vai ter, né? Olha lá que legal, agora a gente já tem uma carinha um pouco mais de formulário, né? Já está parecendo mais uma aplicação real, né? Então a gente já tem aqui uma caixa de texto, eu posso inserir um texto, posso inserir uma idade, posso inserir um telefone, posso inserir um celular. Eu posso digitar um texto, é uma string. Isso aqui é uma caixa de texto, ela recebe uma string, eu posso lidar com strings. Pô, mas idade não tem letra, telefone também não tem letra, celular também não tem letra. Ih, que ruim, hein? É ruim. Mas aí a gente tem que lidar com alguma coisa um pouco melhor, a gente tem que colocar máscaras de formatação, tem que colocar validadores, e aí a gente consegue prender isso aqui num valor correto, tá bom? Mas vamos ver aqui o que acontece. Novamente, eu lembro que a gente está fazendo tudo na mão, a gente não está usando layout, então a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar sempre vai ter um set layout null, porque a gente está colocando tudo na mão nessas aplicações iniciais. Foram definidos os nossos 4 rótulos, foram definidos as nossas caixas de texto, também 4, uma para cada rótulo. E aí a gente instanciou os rótulos, isso aí a gente já tinha visto, agora a gente define as caixas de texto. Tem um parâmetro que define o tamanho. Eu não sei aonde isso funciona até hoje. É uma curiosidade que me bate muito grande. Se eu pegar e não definir nada, funciona muito bem, né? Então eu posso fazer a declaração desse jeito, ou senão seria aí um limitador de tamanho, mas não funciona esse limitador de tamanho. Não sei por quê, e eu não sei explicar, eu já procurei em muitos lugares, mas ninguém consegue explicar isso aí para mim. Se alguém descobrir e quiser explicar, eu agradecerei muito. Mas por enquanto é isso daí, ele pode receber um JText Field. Então o JText Field, instanciamos as 4 caixas de texto, e aí a gente fez o mesmo processo, a gente colocou lá os rótulos, né, posicionados, e a gente também posicionou as 4 caixas de texto. Estamos posicionando objeto por objeto na mão. Depois a gente adiciona os rótulos e adiciona as caixas de texto, seta lá o tamanho padrão da nossa janela, posiciona ao centro e mostra ela. Perfeito, tá aí, ó, compilando nosso programa e executando, nós temos a nossa caixa de texto ali bonitinho para a gente poder trabalhar. Lembrando que ela não está com nenhuma limitação de quantidade de caracteres e nem tipo de letras, né? Letras, números que são limitados aí na digitação. Ela está aceitando tudo. Nós temos aí algumas variações. Então, novamente lembrando, eu peguei um programa e ele sempre vai mudando um comando, né? Para você ter aí explicado cada um, quando você quiser ver, vai direto no programa, não tem que pesquisar dentro de um conjunto, né? Espero que dessa forma tenha ficado legal para vocês verem. Vamos ver agora, eu posso mudar o alinhamento. Vamos ver aqui mudança do alinhamento. Então, eu tenho essa possibilidade daqui, ó, compilando o programa, rodando. Agora, eu tenho aqui, ó, o meu alinhamento está ao centro, ó. Não está mais lá na esquerda, ele está centralizado. Eu posso colocar agora um texto centralizado na minha caixa de texto. E se eu for digitar aqui uma idade, ó, ele agora está alinhado para a direita, ó. Ele está alinhado para a direita e não mais para a esquerda. O telefone eu deixei alinhado para a esquerda. O celular também deixei alinhado para a esquerda. Mas vamos ver aqui o que cada um, na verdade, está fazendo, né? Vamos entender. Foi lá, é o mesmo programa anterior, só que aí eu mudei os alinhamentos, né? Vamos ver direto o que foi mudado. O que foi mudado foi isso daqui. Foi o texto 1, set horizontal alignment, e aí eu utilizo uma constante do JText Field, que é o center. E essa constante daqui faz com que o meu texto fique alinhado ao centro na caixa de texto 1, na primeira caixa de texto. Na segunda caixa de texto, ele está com... Perdão. Ele está com o right. Então, ele tem essa constante right. E essa constante right faz com que ele alinhe o texto à direita. E eu tenho, na caixa de texto 3, o left. Ele está fazendo com que fique alinhado à esquerda.
E na caixa de texto 4 eu não coloquei alinhamento. E aí, se você olhar na nossa janelinha, você vai ver que o telefone e o celular estão com alinhamento à esquerda. Sim, o alinhamento padrão é à esquerda. Então, se você não colocar nada, ele vai entender que é para você manter o seu texto alinhado à esquerda. Colocar ali o alinhamento à esquerda, forçar o alinhamento à esquerda, é você dizer para ele, seja você mesmo, né? Não modifique o que você tem. Então, não precisaria colocar esse set horizontal alignment, JTest field left, porque ele já estaria alinhado à esquerda. Isso aqui é legal para quando você quer fazer a mudança. Eu posso alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, e aí você vai mudar e você força ele mudar de posição. Aí fica legal pra caramba, aí é uma ideia boa isso daí. Aí funciona bem. Esse cara é o alinhamento, a gente pode mudar aí o alinhamento das nossas caixas de texto. Começa a ficar interessante, porque número, realmente a gente começa da direita e não da esquerda, né, no padrão brasileiro. Vamos ver mais alguns antes de terminar aí o nosso dia. Nós podemos mudar a cor da fonte de um JTest Field, rodando para a gente ver. Olha lá, vamos digitar. Olha, está saindo um vermelhão aqui. E isso daí é a cor que a gente está trabalhando, né? Então, esse cara daqui, vermelhão, está feito aqui, ó. Professor, só uma Diga. pergunta. Desce um pouquinho a tela, por favor. Lá embaixo, lá perto do Public Static, eu sempre vou ter que colocar o app, senhor? Tipo, o exemplo, JTest Field, cor fonte, app. Esse app aí, ele sempre vai É o ser nome... app? Não, é o nome do meu objeto. Ah, sim. Entendi. Pode chamar de qualquer coisa, aplicação. Eu coloquei app de frescura, porque eu fui copiando, eu fazia um, copiava, salvava como, então manteve, né? Na verdade, foi isso aí que foi rolando. Entendi. Então, para fazer todos os exemplos que eu produzi aqui, acabou ficando como app, porque o primeiro programa foi app. Aí depois eu mudei o nome dele para app 01, aí app 02, e aí ficou os dois programas de janela, e depois os outros eu fui colocando nomes mais significativos, né? Entendi. Mas esse aí é o nome que você quer colocar. Aham. Tá bom? Beleza, senhor. Obrigado. Joia! E aqui, como que eu mudo a cor da caixa de texto, né? Set foreground. Então para mudar a cor do rosto, né? Do que tá lá dentro. Não é a cor do fundo, é a cor do que tá aparecendo para você. É o set foreground. Nesse caso, eu coloquei vermelho para dar um destaque aqui para você poder enxergar. As demais caixas de texto continuam ainda com as cores padrões, ó. Cor preta, não foi modificado, ou a cor que o seu sistema operacional coloca, né? Isso aí tem que deixar claro que é baseado na cor do sistema operacional. Não é que sempre será dessa cor, é a cor do sistema operacional. Vamos ver aqui também tem a possibilidade de mudar a cor de fundo. E aí você já pode estar imaginando, se para mudar a cor de face é o foreground, para mudar a cor de fundo é o background. E olha lá, a gente colocou aqui para mudar a cor de fundo, set background. Tá lá. Coloquei um vermelho bem gritante, só para você poder ver que teve essa mudança, né? O comando set background. E é isso daí. Um é foreground para mudar a letra, a cor da letra, e o set background para mudar a cor de fundo da caixa de texto. Nós temos também a possibilidade de mudar agora o foco. O foco é aonde o cursor está. Vamos ver aqui aonde o cursor está. Rodando, então. Ele sempre estava começando na caixinha nome. Agora, se você perceber, ele está piscando aqui, ó, na caixinha telefone. Então, se eu começar a digitar, sem mudar em nada, ó, vou digitar. Foi lá no telefone. Então, ele já começou ali. E isso daí é bem interessante para a gente, essa possibilidade, porque você pode dizer o seguinte, você fala para o objeto que aceita a manipulação, então, no caso, é a nossa terceira caixa de texto, o JTest Field texto 3, ponto request focus. Ele vai requisitar o foco para ele. Ou seja, ele fala assim, por favor, foco, venha para mim porque eu quero começar. E ele começa como sendo o principal a utilizar o foco. Começa ali, se eu começar, abrir a minha aplicação, já começar a escrever, vai sair no telefone. Caso contrário, ele vai sair no primeiro objeto que foi inserido. No nosso caso, o primeiro objeto inserido foi a caixa de texto para o nome. Se eu abrir minha aplicação, que não tem um request focus, começar a digitar, ele vai sair lá o texto dentro da caixa de texto do nome. Vamos dar mais uma última conferida aqui. A gente tem o último objeto para a gente finalizar, que é o mudar a fonte, né? A gente vai utilizar um set fonte para mudar aqui. A gente colocou uma fonte Courrier New,
itálico mais bold tamanho 10. Então vamos ver aqui o que acontece, compilando nosso programa e executando. A gente tem agora mudado aqui, ó, ela ficou cheinha, bold, inclinada, itálico e tamanho 10. A gente diminuiu um pouquinho o tamanho dela, ela ficou pequenininha. E é isso daí que eu gostaria de falar. Cada um tem uma modificaçãozinha para a gente ver e entender que essa modificaçãozinha daí é o que está acontecendo. Tá bom, pessoal? A gente já viu aí alguns componentes, já vimos 3 componentes visuais. Já dá para a gente brincar um pouquinho para desenhar, ver como funciona. Estou garantindo que o jeito que a gente está fazendo é o jeito mais difícil, não é o jeito mais fácil. Tem outras formas, mas a gente vai entender o funcionamento por trás, que é o objetivo. E é isso daí. A gente se encontra na próxima aula. Eu espero ver vocês na próxima aula, né? Seria muito importante, muito interessante para a gente finalizar isso aqui, para na próxima semana a gente poder falar aí sobre as nossas atividades finais do semestre. Pessoal, é isso daí. Desejo para vocês uma ótima aula, que vem aí a próxima, né? E que vocês tenham uma ótima semana também. Se